aquilo que está camuflado, aquela camuflagem vai cair por terra. Sabe por quê? Porque você está vivendo conforme a palavra. Você está tendo uma vida de jejum e oração. E aí, irmãos, não tem camuflagem certa, não tem principado certo, não tem potestade certa, porque ele vai ser identificado. E quando ele é identificado, ele tem que partir em retirada, porque ele só permanece enquanto ele está camuflado. E nós precisamos consagrar. Por isso que Deus tem nos despertado aqui todo ano para entrar na campanha de jejum e isso é um incentivo, porque nesses últimos tempos, se deixar por nossa conta, nós não jejuamos. Jejuamos? Vamos ser sinceros. Jejuamos, irmãos. É meio difícil. Principalmente que chegamos a uma idade, né? E precisamos ser medicados. E tomamos remédios também que não podemos ficar muito tempo sem nos alimentar. Então isso tem que ser constante. Peraí, e eu aprendi isso. Hoje eu tomo remédio, mas não tomo não. Eu tomo propósito de Deus. O meu remédio vai ser o Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, não estou negligenciando nada. Eu tenho que tratar dos dois. Tratar do meu corpo, entendeu? Da minha alma, do meu espírito. Eu tenho que tratar. Eu tenho que fortalecer o meu espírito. Senão, quem vai prevalecer é a minha carne. E nós precisamos despertar. Jesus está voltando. Eu peço a Deus que nos fortaleça, né? Diante daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É uma grande responsabilidade, eu vejo aqui tudo que foi falado aqui. É uma responsabilidade muito grande. Como foi falado aqui também, pela Karma, que nós nunca pensamos em desistir. Eu todo dia penso em desistir. Todo dia eu penso em desistir. Ela quando falou assim, eu falei, meu Deus, ainda bem que Deus não revelou meus pensamentos para ela. Todo dia eu falo, Deus, se eu escolher o homem errado. Eu falo com Deus, eu tenho intimidade com Ele. Eu não tenho chamado para ser pastor. Eu não tenho característica nenhuma de pastor. Pelo contrário, quando me chamam de pastor, eu me sinto até mal. O pastor, e todas as crianças daquela rua me chamam de pastor. Por que essas crianças me chamam de pastor? Que eu boto elas para correr daqui. Esse jovem, né? A esposa sabe. Eu estou pronto em todos eles. Se falar palavrão, eu respeito. Se gritar, se uma criança vai... E eles não respeitam. Pastor, aí não pode me ver. Pastor, se for passar, tiver algum... Meu pastor, você não falei, pô. Eu falei, Deus tem misericórdia. Aceitar, irmãos, não é fácil, porque é uma grande responsabilidade. Só que com o tempo Deus vai moldando o nosso caráter. E passamos a desenvolver o amor de Deus nas nossas vidas. Passamos a amar o nosso próximo. E eu vejo que ser pastor é como uma mãe. Eu não falo nem um pai, que o pai jamais. Que quando ganha um presente, né? Que é um filho, esquece de si mesmo. Não é isso? E só vive em prol de quem? Do filho, não é assim? Só pensa nele. E se tiver mais de um, mais de dois, mais de três, o sentimento, a dedicação, o carinho, o amor é o mesmo por todos. E com o tempo, quando Deus chama alguém, eu vejo que isso vai desenvolvendo em nós, porque quando passou algum tempo, né, isso começou a desenvolver, e até alguns irmãos começaram a falar, você mudou. Você está diferente, que já me conhece há muito tempo. E eu vejo que é verdade, irmão, só porque num culto como esse, eu sinto a falta de alguns irmãos que não estão aqui. O irmão José não está aqui. A irmã Andressa não está aqui, a pequena Belinha não está aqui, o Fabiano não está aqui. Poderia estar essa igreja lotada de visitantes, mas era só olhar e falar, está faltando alguém. Aí muitas vezes eu fico ali na porta e quando o irmão não chega aqui, já viu aquele sentimento da mãe
com o filho, quando o filho sai, enquanto o filho não volta. Não é assim? Vamos ser sinceros, porque eu já tive uma mãe e era assim mesmo, ficar esperando voltar para ter o quê? Paz. Para ter paz. Isso vai acontecendo. Um bom tempo, irmãos, nessa casa logo no início eu fiquei assim, era 2 irmãos que eu marcava muito que vinham de moto para essa igreja. O Fabiano deixou de vir de moto e a irmã que foi para o Senhor, Roseli. E eu ficava sempre na porta ali, porque eu gostava de ver os irmãos chegando para o culto. E eu gosto até hoje. E assim eu ficava ali, deu tal hora, não chegou. Porque se eu ficar na porta ali, é como se eu estivesse fazendo a contagem de todos que entram aqui. Quando eu estou na porta ali, irmãos, não penso que eu estou ali por estar. Fico ali, fico ligado, falo, Senhor, não chegou, falo, está repreendido, o que está acontecendo com ele, com ela? Eu estou intercedendo. E quando não chega, dá aquele negócio, aquele vazio, né? Você vai desenvolvendo um amor, não é isso? Que não tem nem como explicar. Dentro daquilo que Deus te chamou. Porque quem chamou foi quem? Foi Deus. Eu nunca pensei em ser pastor. Quem separou foi quem? Foi Deus. Deus chama, né, os incapacitados. E Ele capacita para fazer a sua obra. E assim Deus tem feito conosco. Eu acredito que Deus está fazendo com todos nós que Ele chamou, né? Porque a resistência é muito grande. Hoje eu vi que eu tenho qualidade, mas eu quando olho para mim, eu não vejo qualidade nenhuma. Não vejo. Eu sempre falo com Deus, se o Senhor me chamou, eu não tenho paciência. Eu não sei falar, Senhor. Eu não sei aconselhar. Eu não sei, eu falo com Deus. Quando é um culto fúnebre, eu faço tudo para não estar naquele lugar. Por quê? Eu falo, Senhor, eu não sei consolar as pessoas. Eu não sei, Pai. Como é que eu vou estar num ambiente que as pessoas precisam de uma palavra e eu sou estranho? Eu falo para Deus, o Senhor escolheu o homem errado. E hoje eu quase choro ali. Por algumas qualidades, né, que foi falado aqui, que eu mesmo, vou ser sincero para os irmãos, não vejo na minha vida. Não posso falar pelas pastoras ali, porque cada um fala por si. Eu falo por mim. E se porventura isso está brotando, isso não é mérito nenhum meu, isso tudo pertence ao Senhor. Tudo é para a honra e para a glória dele. Tudo é em prol do reino. E eu louvo ao Senhor. Porque eu estou sendo tratado na igreja também. Muitas vezes nós pensamos assim, eu estou lá, pô, o pastor vai ser usado para o tratamento. Não, todos nós aqui, todos nós, estamos no mesmo processo. Você que está sendo liderado, não é isso? Nós, como líder, no mesmo processo. Porque o lugar vai ser o mesmo. Vai ser diferenciado? Não, só é diferenciado na terra, como foi falado hoje, né? Há uma diferença na hora de recepcionar algumas igrejas, não a nossa, porque a nossa convenção não existe isso, de separação, não é isso? Na hora da recepção, o pastor vai para uma sala separada, a sala VIP, e os membros ficam de outra. Não, é tudo junto. Você vê que todas as igrejas nas festividades, o alimento que é servido, não é isso? Para um e para o outro. Graças a Deus. Se falam a mesma língua, não importa, não é isso? Quem está do seu lado? Não existe isso no meio da Convenção Batista Independente, graças a Deus. Não existe. Muitas vezes você está falando com alguém do seu lado, que você nem imagina quem é, pela simplicidade, pela humildade. Glória a Deus, né? Não te discrimina. Não importa se você sabe ou não sabe falar. Isso é muito importante. Isso é Deus, é isso nas nossas vidas. Eu vejo que é Deus trabalhando em todos. E nessa noite eu estou muito grato a Deus. Um culto de Santa Ceia. É isso, uma homenagem. Aqui também tem que existir o dia do peregrino, né? O dia do peregrino. Eu glorifico ao Senhor. Uma homenagem aos pastores.
Como também já foi falado, nem todos, não é isso? Que hoje se autodenomina pastor, pode receber uma homenagem como essa. Não pode. Mas como também já foi falado aqui, conhece a árvore pelo fruto. E eu louvo a Deus por esse culto nessa noite. Apesar de todos não estar aqui. Louvo a Deus porque Santa Ceia. Santa Ceia nos leva, né, a refletir, trazer à memória o sofrimento de Cristo na cruz, o amor de Cristo por mim, por você. O maior pastor, irmãos. O maior pastor que o mundo já recebeu. Jesus Cristo. Nos amou sem nós fazermos nada para chamar a atenção dele. Nada. Sem nós nem o conhecer. Não olhou para nossas imperfeições, não olhou. Não olhou para nossas fraquezas, né? Não nos julgou e se entregou por nós. E nós estamos aqui hoje para homenagear o maior pastor do planeta Terra e de todo o universo, Jesus Cristo. E para isso nós precisamos, não é isso, examinar a nós mesmos. Como estão nossas vidas? Será que nessa noite eu estou aqui realmente para honrar Ele? Será que eu estou honrando Ele da forma que eu estou me conduzindo? Será? Será que a homenagem para Ele é verdadeira? Tem verdade realmente? Ou não passa de uma atuação? É um teatro. Eu sempre falo aqui, irmão, vou falar a minha vida toda. O cristão, né? Os irmãos entendem o jeito que eu falo. Ele não pode ser ator. Né? Nós temos o Júnior aqui, que trabalha nessa área, mas ele entende o que eu falo, né? O cristão não pode ser ator, porque o ator, ele representa. Não é isso? Ele representa de uma forma que muitas vezes até convence a quem está ali na plateia, né, que aquilo ali é real. E não é uma encenação. Não é verdade? Mas o crente, irmãos, na caminhada, ele não pode representar. Ele tem que viver. Porque no crente há verdade. Não há encenação nenhuma. A nossa caminhada, irmãos, não pode ser um teatro. Eu não posso ser ator. Eu não posso olhar para o meu guarda-roupa e escolher uma roupa para fazer uma representação. Não. Tem que ter verdade quando eu visto esse terno aqui. Verdade. E eu visto para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Honrar o que eu estou vestindo. Isso é uma forma de honrar, como eu vi o presbítero falar, o meu melhor terno hoje. Forma de honrar o Senhor. Muitos podem dizer assim, poxa, mas não tem necessidade de vestir um terno. Mas é uma forma de estar honrando aquele que eu acredito que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então o meu melhor é para Ele, Então, eu vou estar sempre me apresentando para Ele. Não é para ninguém. É para Ele. E não somente a forma de eu me vestir, irmãos. Tem que ser a forma de falar, de andar, de enxergar, irmãos. Porque o meu dever é todo dia fazer uma retrospectiva de mim mesmo. Como disse o apóstolo Paulo, a qual todos nós lemos aqui,
Em 1 Coríntios. Examine-se o homem. Eu tenho que examinar a mim mesmo. No dia da ceia, para participar do cálice, não. Todos os dias eu tenho que examinar a mim mesmo. E eu tenho feito isso nesses últimos dias, tenho falado com a minha esposa. Eu tenho que avançar. O inimigo está cirandando. A minha natureza está gritando. O meu eu está querendo me vencer. O meu ego está querendo sobressair. E só tem uma maneira de reagir, é avançando. É avançando. Como eu falei aqui, logo no início, que com o tempo das nossas vidas, não é isso? A imunidade vai ficando baixa no nosso corpo, não é verdade? Vai chegar o inverno aí. A vacina está sendo, não é isso, propagada para todos. Claro que nem todos querem tomar vacina. E ninguém é obrigado a nada. Mas se não quer tomar vacina, toma uma vitamina C. Para que a tua imunidade não fique baixa. Sabe por quê? O tempo vai mudar. E nós, não é isso? Como eu falei, que já passamos de meio século, somos tendenciosos, sabe o quê? Pegar um resfriado, rapidinho e ser abatido. Então, quer tomar vacina? Toma vitamina C. E até então não falaram que a vitamina C está matando. Falaram? Não divulgaram isso ainda. Também tão baratinho, né? Não falaram nada. Toma vitamina C. E dessa mesma forma é na nossa vida espiritual. O tempo na caminhada vai passando e vai passando. E aí, irmãos, a nossa imunidade vai abaixando. E nós precisamos, sabe de quê, irmãos? Tomar uma vitamina, irmão. Mas como é que se toma uma vitamina se não tiver uma reação da nossa parte? Tem como tomar? Ninguém vai obrigar ninguém a tomar vacina. Só vai tomar se quiser. E da mesma forma, a minha imunidade espiritual, ela só vai voltar a ser o que era há 30 anos atrás. Como falou nosso diácono Flávio, há 25 anos atrás, quando nós estávamos numa campanha pela vida do abençoado, porque estava estreito para ele. E fomos buscar ele dentro de casa. E porque estava caindo uma chuvinha, ele quase deu uma surra em nós dois e falou: segue seu caminho. E nós não desistimos de clamar pela vida dele e seguimos para o monte. Imunidade alta. Ó, cheio da alegria do Espírito Santo. Cheio de vontade de buscar pela vida do próximo. Porque estávamos numa campanha pela vida dele. Graças a Deus que hoje ele está firme na rocha. Graças a Deus. Mas o tempo passa e isso vai se perdendo. Se perde ou não? E se nós não reagirmos, irmãos, vamos ser abatidos. E eu falei para minha esposa: eu preciso reagir para que a minha imunidade espiritual ela volte a ser o que era, o que era. Mas para isso eu tenho que me envolver, irmãos. Porque se eu não me envolver, eu vou ser abatido. Se eu falar: eu não vou mais orar como eu orava, eu não vou mais evangelizar como eu evangelizava, eu não vou mais me dedicar como eu me dedicava, irmão. Olha quem é que está nos observando. Olha quem eu vi lá no monte. Esperando o quê? Uma legalidade minha. Porque na hora que eu der legalidade a ele vai vir. Ontem eu vi uma pregação. Ontem foi sábado, isso mesmo, lá no Pastor Dias. Que o servo de Deus só erra se quiser. E eu falei para aquele pregador: isso é verdade. Se quiser. O ímpio não, ele não tem querer não. Ele vai errar o tempo todo. Mas o crente só erra se quiser. O melhor, para ser mais claro, só peca
se quiser pecar. Só confirma a prática do pecado se ele quiser. Porque se ele não quiser, o diabo não pode fazer nada com ele. Eu falei, tem verdade no que ele está falando. Porque todas as vezes que vem o inimigo fala assim, olha, o que a natureza pecaminosa oferece, o prazer da prática do pecado, o Espírito nos conduz a fazer o contrário, a buscar. E ele pregando, eu falei, isso tem verdade, porque isso acontece na minha vida. Todas as vezes que eu tenho aquela vontade, né, isso de fazer algo errado, eu saio de casa e vou para onde? Para o monte. Eu falo, por que eu vim para o monte? Porque eu só erro se eu fizer. É forte, né? É Santa Ceia. Como estão nossas vidas? Tem verdade em nós? Vamos participar daqui a pouco. Já estou encerrando, já está cedo. Esse culto é maravilhoso. Está cedo demais. Parece que o relógio está até parado. Nem olhe para o seu para você não se assustar. Como está a sua vida? Como estão nossas vidas? Estamos vivendo ou estamos representando? Tem verdade? Tem amor em nós? Tem, irmãos. Tem amor em nós? Tem perdão? Tem compreensão em nós? Tem misericórdia, irmãos? Ou isso já foi jogado fora? Estamos vivendo somente no automático. Porque se isso está acontecendo, esse não é o Evangelho de Cristo. E não podemos participar da Santa Ceia. Eu não posso participar da Santa Ceia com mágoa no coração. Você pode? Se você pode, irmão, cuidado para não ficar enfermo. Cuidado para não ficar doente. Cuidado para não enfraquecer. Porque é a palavra que nos ensina. Se não discernirmos, vai adoecer. Vai enfraquecer. E vai ser o quê? Condenado. E já viu, irmãos, que o inimigo faz de tudo para que o nosso coração venha armazenar o mal o tempo todo. O mês todo o diabo está tentando colocar mágoa nos nossos corações, não é verdade? É verdade ou não é, igreja? Porque ele sabe que uma vez que armazenamos uma mágoa no nosso coração, não importa quem seja, irmão, se é crente, se é ímpio, se é da parentela, o nosso dever, mesmo sendo afrontado ou contrariado, é liberar o perdão. Porque se eu armazenar qualquer coisa no meu coração e chegar num dia como esse aqui e fazer uma encenação diante da presença do Espírito Santo, eu não vou cair duro aqui, não. Como Ananias e Safira caiu, não. Mas eu vou condenar a minha alma. Mas como isso, pastor? Que a alma vai ser condenada? Como, pastor, que isso vai acontecer? Porque eu vou participar indignamente. Vou participar indignamente. E aí, irmãos, eu estou condenando a minha alma. Não vou cair aqui. Mas quando eu cair, irmãos, nunca mais terá perdão para mim. E hoje nós estamos vivendo isso. Quantas pessoas participam da Santa Ceia? Não perdoa, não libera o perdão. Como foi falado aqui, fala mal de A, de B, de C. Não exerce a verdade, os ensinamentos.
não tem compaixão, não tem amor, não tem misericórdia, não tem. Mas eu posso. Quem disse que eu posso? Ah, pastor, mas o próprio apóstolo diz: posso todas as coisas. Quem é que nos fortalece? E como é que Deus vai me fortalecer se não tiver verdade em mim? Tem como? Tem como Deus fortalecer o mentiroso? Tem como, irmão? Não tem como, irmão. Deus não vai fortalecer o mentiroso. Tem como Deus fortalecer aquele que está com o coração pedrificado? Tem? Não tem. Tem como Deus fortalecer quem não tem misericórdia? Não tem, irmão. Não tem. Muitos usam a palavra, não é isso? Distorcem melhor a palavra para se favorecer. Mas é Santa Ceia. Eu preciso me examinar. Eu preciso amar meu irmão. E hoje está diferenciado, que é Santa Ceia com a mesa. Glória a Deus. O apóstolo já ensinava o modo da Santa Ceia, porque tinha pessoas que não olhavam para o seu próximo, né? Porque naquela ocasião a Santa Ceia era uma mesa como aquela ali. Fazia a mesma coisa que você fez hoje. Trouxe um pratinho, né? O negócio está cheirando ali atrás. Meu Deus, está muito bom. Você não ore para dizer assim: pastor, encerra logo isso aí, porque eu quero participar, que essa oração não é de Deus, não. Acontecia do mesmo jeito. Mas tinha pessoas que não tinham condição de trazer nada, mas tinha que participar, não tinha? E sem compaixão na hora da ceia, sem amor, muitos iam e desfrutava de tudo que a mesa tinha sem pensar no seu próximo. Seria a mesma coisa de só ter 3 pastéis ali e 30 pessoas aqui. Eu não posso chegar lá e pegar. Posso? Se tem 30 aqui? Eu tenho que pegar a faca ali em cima e cortar ele. Tirar o meu pedaço e largar o outro lá. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é dividir. É ter compaixão do outro que vai vir depois de mim. Mas espera aí, tem 3? Como tem um ditado aí fora, comendo eu e o meu cavalo, o resto aqui? Não precisa falar nem pensar aqui para não pecar. Entendeu? Santa Ceia. Uma dissensão estava acontecendo. Porque faltava amor. E aí eles achavam que estavam fazendo certo, irmãos. Mas estavam errando. Porque quem tinha mais, não é isso? Achava que estava no direito, irmãos, de fazer o que queria. Não, eu posso. Não. Falta de compreensão e amor. Está entendendo? E muitas vezes nós vivemos isso hoje. Não repartimos, não pensamos no nosso próximo. Mas tudo isso a palavra nos ensina aqui. Está nos ensinando. Olha. Aí o apóstolo vai dizer: olha, quem tem fome, coma em casa. Aqui não. Aqui nós temos que olhar uns para os outros. Ter uma só visão, um só propósito. Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia é comunhão. Você tem comunhão com seu irmão? Tem comunhão? Porque se você não tem comunhão, você toma Santa Ceia, desculpa eu te falar. Cuidado. Não tem mais Croácia aqui não. Já foi desativado a Croácia. E outra coisa, depois não me chama para orar não, porque não tem cura na oração para esse tipo de enfermidade não. Não tem, tá? Tem muitas pessoas negligenciando a verdade e adoecendo. E depois quer campanha de 7, 14 e 21. Não vai existir campanha de 7, nem de 14, nem de 21 dias que seja capaz de mudar o quadro da vida daquele que é contra os ensinamentos da Bíblia.
Hoje foi falado sobre isso. Até o demônio está ganhando força quando ele possui a pessoa pela resistência da mágoa no coração. Aí tu lá repreende, em nome de Jesus, sai, não sai. Sabe por quê? Ele está enraizado no coração daquela pessoa, na mágoa. Aí você vai falar assim, em nome de Jesus, sai. Ele fala, não vou falar porque essa casa já me deu legalidade para ficar. Aí você tem que conscientizar aquela pessoa que antes de você orar por ela, ela tem que liberar o quê? Perdão. Porque senão ela cria uma raiz de amargura no seu coração. E o diabo entra. Irmãos, é Santa Ceia. Podia chegar aqui, vamos ceiar todo mundo, depois de uma homenagem bonita para os pastores aqui, né, irmão? E você vai sair daqui radiante porque você fez a sua parte. Não, irmãos. Qualquer hora a igreja vai ser arrebatada. E a nossa preocupação nessa casa não é de subir sozinho, não. Até porque eu nunca ia subir sozinho. Porque se eu não fizer por onde todos que entram por essa porta subir, eu nunca vou chegar até ele. Nunca. Eu vou enganar a mim mesmo. Então a nossa preocupação é que quando a trombeta ela venha sinalizar que nós estejamos prontos para ouvir o quê? O som dela. Aleluia. Mas para isso não pode ter nada em nós. Nada. Uma vez eu estava numa reunião, quando eu estava na igreja antiga, e foi citado um monte de situações adversas, e falaram para mim assim, isso acontece lá. Eu falei, lá não. Pô, mas lá é perfeito? Eu falei, não, estou falando que não tem. Eu não vou inventar o que não tem lá na igreja. Porque lá se prega a verdade. E quando se prega a verdade, só tem duas opções. Ou absorve a verdade ou vai embora. E eu falei, os que ficaram lá absorveu. Então não tem isso lá. Tinha uns que foi embora. Por isso que não permaneceu. Porque não aceitou a se render diante da verdade. Então foi embora. Mas os que estão lá não tem. Tem isso lá? Eu falei, não tem. Pô, então a igreja é perfeita. Eu falei, perfeita não é não. A igreja lá não é perfeita não. Mas esse mal que você está falando não tem. E eu não vou aceitar que você mande para lá. Se tem aqui nessa casa, que fique aqui. Se tem aqui nesse lugar, que fique aqui. Lá não. E até hoje eu vejo que, graças a Deus, esse mal não tem entrado nessa casa. E nós precisamos continuar lutando. É Santa Ceia. Amém, igreja? Vocês querem que o pastor pare ou que continue? Dá um glória aí, quem quer que eu continue. Glória a Deus. Já vi quem quer que eu pare. Igreja, eu estou pregando a verdade, vocês têm que ser verdadeiros. Tem que ser verdadeiro. Amém, igreja? Que Deus continue nos abençoando. Em meio a tudo isso que está acontecendo nessa noite aqui, mas a verdade ela tem que ser explanada. A verdade precisa nos confrontar. Senão estamos no caminho errado. Errado. Se sairmos daqui somente com as delícias que estão sobre aquela mesa ali, irmão, podemos correr um grande risco amanhã. De na hora de sermos confrontados pelo mal, não termos uma defesa. E aí se render a ele. Mas Deus tem nos dado graça para vencer. Amém? Essa igreja que se coloque em pé.